eu quero compartilhar minha tela com vocês para a gente bater um papo hoje sobre uma das coisas que mais pego aí para os palestrantes, tá? E a gente muitas vezes abre a aula e a gente não sabe assim, quem é que vem, e muitas vezes vem pessoas que nunca tiveram contato com a gente, vem pessoas que já conhecem a gente. Então, o tema que a gente separou para conversar hoje é sobre slide, tá? E até trazendo esse ponto que a Dani comentou e que a Elaine respondeu, e eu acho que tem tudo a ver com isso, tá? O que vocês acham desse slide? A Elaine vai olhar para esse slide, ela vai lembrar desse slide, tá? Esse slide foi o slide da minha segunda ou terceira palestra que eu dei. A Elaine tinha me assistido uma vez, e aí tinha um evento numa faculdade, numa escola da tia dela, e ela me deu a oportunidade de ir nessa escola da tia dela. Eu fui. Na época, vocês estão vendo o meu slide? Sim. Na época, era muito iniciante mesmo. Tá? E olha só o slide que eu apresentei lá. Olha que coisa bacana esse slide aqui. Ó. Era o meu slide. Tá? Olha o meu slide. Então, parafraseando o que a Elaine falou para a Dani, na época, eu não sabia nem fazer um slide. Mas eu fui para o palco com aquilo que eu tinha, com aquilo que eu sabia, e a gente vai transformando essa, vamos botar assim, essa habilidade. Uma das coisas que eu aprendi, e que pouco palestrante entende no âmago o que é o papel do slide, a função do slide, como é que o slide pode te ajudar, como é que o slide pode te alavancar, como é que o slide ele pode fazer você dar uma palestra não só com segurança, mas você dar uma palestra, digamos assim, com começo, meio e fim. Uma coisa que eu aprendi no Exército é o seguinte, é que o Porto estava lá no Exército, ele sabe, repetição, repetição, repetição leva à perfeição. O que isso acontece? Quando eu começo a repetir um movimento, repetir, quando eu estou em confusão, quando eu estou no fragor do combate, quando eu estou subindo na favela da Maré, quando eu estou na fronteira da Amazônia, inconscientemente, eu vou repetir aquilo que eu massifiquei. Ou seja, tá? O soldado ele responde aquilo que ele aprendeu a fazer quando ele estava, digamos assim, treinando. E a arte de fazer o slide talvez seja um dos melhores momentos para você aprender, para você massificar o seu conteúdo e o seu conhecimento. Se eu parar aqui na minha mesa agora e eu fizer um slide sobre um novo assunto, eu digo para você, quando eu termino de fazer o slide, eu estou quase pronto para dar aula. Por quê? Porque para eu fazer o slide, eu preciso pensar, eu preciso arquitetar, eu preciso fazer uma ligação de causa e efeito. Eu fico pensando, se eu falar isso aqui, qual que é a próxima coisa que eu vou falar? Quando eu termino o slide, eu estou com a minha aula pronta. Esses dias eu fui fazer um evento com a dona Lídia lá em São Luís. Quando acabou, no meio do evento, acabou a energia. No meio do evento, acabou a energia. E eu não parei, porque acabou a energia. Eu continuei. Por quê? Porque eu estava com os slides massificados na cabeça. E eu toquei ficha, depois a luz voltou, eu parei, peguei o slide onde ele estava e toquei ficha. Então, uma coisa muito importante. O slide ele não é o seu conteúdo e não é a sua palestra. Então, o slide não é um livro. Okay? O livro é você. Você é o livro. O slide ele é a lumicolor que passa naquele livro, que ilumina, que marca, que faz a marcação. Então, ó, esse livro aqui eu li. Ó, esse livro aqui. Está aqui na minha mesa que eu estou fazendo um trabalho para uma empresa com esse livro aqui. Esse barco também é seu. Ó, eu li o livro. Da página do livro, eu marquei uma frase que está aqui embaixo. Isso é o slide. O slide é aquela parte mais importante daquela fração do conteúdo que você está ministrando naquele exato momento, que você vai destacar. Então, o slide é a lumicolor que passa no livro, que destaca uma parte importante, e essa parte importante é que vai para o slide. Se você botar muita coisa no slide, ele deixa de ser atrativo. O slide é uma representação gráfica de tudo que você está falando. Ele é uma forma de facilitar, porque tem gente que é mais visual. Então, quando você põe um slide, você acaba fazendo a pessoa aprender pelo ouvido e pelo visual. Se você vai falar, por exemplo, de uma pesquisa, de um dado, e você joga um slide no quadro, no retroprojetor, no data show, no telão, quando a pessoa olha para aquele dado que você está falando e ouve o que você está falando, a informação entra por vários canais e isso ajuda a massificar. E a sua palestra começa a ficar uma palestra, digamos assim, inesquecível, vamos botar nesse ponto. Tá? Então, o slide é a lumicolor. É aquela parte destacada. É aquela parte mais importante. O conteúdo é seu. Você é o conteúdo. Você é a palestra. Engraçado, assim, esse dia foi muito legal. Eu fui numa empresa, né? E eu já estou lá há muitos anos. Então, assim, eu posso brincar.
Aí a menina do RH virou para mim e falou assim, a Vanessa virou para mim e falou assim, Medeiros, você trouxe a sua palestra? Eu falei, trouxe. Ela falou assim, então passa a sua palestra aqui para mim. Aí eu fui e dei a mão para ela. E ela ficou assim, não, pô, eu quero a palestra. Eu tô aqui. Aí ela falou assim, não, mas eu quero a palestra, eu preciso botar lá. Eu falei assim, não, a palestra sou eu, você quer os meus slides, mas a palestra sou eu. E é verdade. Aí ela ficou rindo, né? Uma amiga minha já tem bastante tempo, a gente já tem intimidade. Eu falei para ela, Vanessa, a palestra sou eu. Agora você quer meus slides, eu vou te dar. Né? Então, essa é a grande verdade. A palestra é você. E a gente transfere tanto a nossa palestra para os slides, que quando alguém te pergunta assim, cadê a tua palestra? Aí tu fala, tá aqui. Aí tu dá o pendrive. Mas a grande verdade é que ali são os slides. A palestra é você, cara. Eu, na chamada lá no grupo, eu falei pro pessoal, né? Falei, ó, hoje 99% dos palestrantes que eu conheço usam o que a gente vai falar na aula hoje. Só tem um palestrante que eu não vejo usar slide, que é o Cortella. O Cortella é o único que eu vejo que não usa slide. Mas ele muitas vezes usa uns papeizinhos assim, que ele escreve umas mensagens, mostra. Ou seja, mesmo que ele não use o slide, ele está usando um outro meio visual. Então, hoje o slide ele é tão aliado, tão ligado à palestra, que muitas vezes a gente dá mais valor ao slide do que ao palestrante. No bom sentido, quero dizer assim, a gente alia a palestra muito mais aos slides do que ao palestrante. A grande verdade é que a palestra sou eu. A palestra da Elaine é ela. Se me der os slides dela, eu não vou saber fazer igual a ela. E se der os meus para ela, talvez ela não faça como eu. Tá certo? Eu digo talvez porque a Elaine talvez seja a pessoa na vida que mais me ouviu. Então pode ser que ela saiba falar todas as histórias que estão nos meus slides. Né? Mas se pegar a dona Lídia, que me assistiu uma vez, duas vezes, ela não vai saber. Né? Então, o Porto, por mais que seja meu amigo, ele não vai saber. Ou seja, então a gente precisa entender isso. Só que, por mais que esse assunto seja muito básico, eu vou dizer um negócio para vocês. Mais de 70% dos palestrantes não sabem usar os slides. Tá? E eu quero falar para você hoje dúvidas que muitos palestrantes têm. Primeiro, quantos slides eu devo usar? É a primeira pergunta. Um monte de gente me faz essa pergunta. Pedro, quantos slides eu preciso ter? Eu costumo sempre dizer, depende. Né? Existe uma métrica que eu uso e que eu aprendi, que é assim, ó, é um slide para cada 3 minutos. É a média. Ou seja, se você recebeu 30 minutos de palestra, se eu tiver mais de 10 slides, 12, eu sei que eu vou estourar. Eu já tenho certeza que eu vou estourar. Se eu tiver mais de 20 slides para uma palestra de 60 minutos, eu preciso me cuidar. Porque eu tenho a tendência de estourar. Por quê? Porque eu já sei que a média dos slides são 3 minutos. Eu que conto muita história, às vezes é mais ainda. Então, quando eu estou num lugar que, cara, eu sou do meio, por exemplo, tem alguém que falou antes de mim, alguém que vai falar depois, eu tento fazer no máximo, vamos botar assim, 4. Então, se é 60 minutos, eu tento fazer ali, divido por 4, vai dar 15. Eu faço entre 18, eu tento até não chegar nos 20. Por quê? Porque eu sei que a tendência é eu dar uma esticada. Então, a primeira coisa que você tem que sair daqui sabendo, você é a palestra, não o slide. Segunda coisa que você precisa sair daqui sabendo, para toda palestra existe uma quantidade ideal de slide. Depende do tempo de palestra que você tem. Então, você precisa entender que se você tem 60 minutos, você tem 20 slides para você entregar na sua palestra. Então, isso é importante e você precisa saber disso. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos continuar no nosso combate. Ok, Medeiros, eu entendi. O que mais que eu preciso saber sobre os slides? Vamos lá. A gente precisa entender que se você não souber fazer a divisão dos slides, você pode ter 20 slides e ter uma palestra desbalanceada. Então, vou ter um exercíciozinho aqui. Ó. Você é contratado para uma palestra. E você tem 60 minutos nessa palestra. Quantos slides você precisará? Ok? Então, pela nossa conta, a gente vai precisar de 20 slides. Ok, meu Deus. Como é que eu faço para dividir esses slides? A nossa estrutura de palestra, a gente tem 4 pontos fundamentais. Apresentação, encontro com a dor, receita e futuro desejado. Ok? Se eu dividir de forma equitativa, eu vou ter 5 slides para cada ponto. Só que o tempo em cada parte da sua palestra não é igual. Ele é diferente. Por exemplo, a apresentação em torno de 5% do tempo. Então, se você tem uma palestra de 60 minutos, você tem 3 minutos de palestra. Você tem 3 minutos de apresentação. Com 3 minutos de apresentação, são quantos slides? Quem chuta? Quantos slides? Apenas um. Apenas um. Exatamente. Então, se você botar 2 ou 3 na sua apresentação,
existe uma grande tendência de você perder tempo onde você não precisa e coisas importantes você vai ter que correr. Bom, se o encontro com a dor são 15%, então se eu tinha 1, agora eu tenho 3, que é a parte que eu vou falar do problema, do sintoma, da dor. Então, ó, eu até coloquei aqui para facilitar. Ó, apresentação. A capa com título não conta. Então, essa não conta. Então, se você tem 20 slides, você não vai contar nem o primeiro nem o último. Por quê, Medeiros? Porque o primeiro já fica no telão. Você já entra com ele projetado. Tá ok? Então, você vai contar 20 sem a capa e sem o último. Então, você precisa ter 20 no miolo. Ou seja, você tem um slide. Esse slide eu usaria na abertura. Lembra que existem 10 tipos de abertura? Tem uma abertura com estatística, tem abertura com pergunta retórica, tem abertura com história, tem abertura com objeto cênico, são 10 tipos de abertura que a gente ensina. Então, se eu for fazer a abertura com objeto cênico, e se o meu objeto cênico, vou pegar que seja esse coisa de mágica, e o meu slide vai ter alguma coisa relacionada à mágica. Se a minha abertura vai ser a estatística, um dado estatístico, esse slide vai ser da estatística. Ou seja, é você ajudar a sua cabeça a não se preocupar com o que vem depois. Porque o slide vai te ensinar o que vem depois. O slide vai te sinalizar o que vem depois. Ok? Então ele é o seu amigo para você dar a sua palestra com bastante calma. Porque você sabe que o slide vai sempre te lembrar o que vai vir. Bom, se eu encontro com a dor tem 15%, aqui eu tenho 3 slides. Ok? Eu tenho 3 slides. Quais são os slides que eu faria? Eu faria um slide por sintoma, que é a dor. Eu faria um slide para mostrar uma pesquisa ou um vídeo falando que aquele problema, aquela dor, é algo importante. E eu faria um outro slide com aprofundamento da dor. Que é o quê? Mostrar para o cara que se ele não resolver aquele problema, ele vai ficar cada vez mais perdido, vai ficar cada vez mais com dificuldade. Se eu pegar aqui o professor Rufino, não sei se o professor Rufino ainda está posicionado nesse negócio de ambiental. Então, o sintoma poderia ser um problema ambiental que a pessoa está causando no município. Aí mostra uma pesquisa que mostra o quanto que aquilo ali é danoso. E ele poderia ter um último slide dessa parte de encontro com a dor, mostrando alguém multado e multado alto por causa daquilo ali. Então você tem uma sequência no slide que ele vai te ajudar. Ele vai te dar, ele vai falar da dor, depois ele vai fundamentar o que você fala com uma pesquisa, com um vídeo, e depois entraria com o aprofundamento da dor. Então, são mais 3 slides. Bom, se são 3, me sobram 16 slides. Ou seja, eu só tenho 16 slides para usar. Se a receita são 70%, isso quer dizer que 70% de 20 são 14. Ok? 70% de 20 são 14. Como? Se eu botar 14, vai dar 17, 18, só vão me sobrar 2? Pode ser? Pode. Tá? Eu faria diferente. Tá? Eu botei 13. Ou seja, eu daria 1 para o diagnóstico, que é a causa. Tá? Isso acontece por causa disso. Tá? Então, eu daria 1 para o diagnóstico e os outros 12 eu dividiria pelos passos. Então, se o método do professor Rufino são 4 passos, para cada passo, 3 slides. Se o método do professor Rufino são 3 passos, para cada passo, 4 slides. Se o método do professor Rufino são 5 passos, olha só o que eu faria agora. Eu colocaria 3, daria 15. 15, com 3, 18. Com mais 1, 19. Com o da causa, 20. Ou seja, não sobraria para o futuro desejado. Aí o que eu faria nesse caso? Eu cortaria 1 do encontro com a dor, ok? E deixaria apenas 13. Um dos 2 passos eu deixaria com 2. E 3 passos eu deixaria com 3. Tá? Então, ou seja, eu estou mostrando para vocês que às vezes o cara vai colocando slide, e ele não pensa estrategicamente. Então, quando eu vou montar uma palestra, primeira coisa que eu vejo, qual o tempo que eu tenho? 90 minutos. 90 minutos são 30 slides. 30 slides. Tá? 30 vezes 7, são 21 slides de método. Ok. Então, eu já sei que me sobraram 9, aí eu ponho 3 para lá, 3 para cá, e aí me sobram mais 3, esses 3 eu encaixo do jeito que eu quiser. Tá? Ou seja, é uma maneira de você não se perder e de você fazer uma palestra equilibrada. Eu já vi palestrante, por exemplo, que ele entra no palco e ele fala assim, são 4 passos. O primeiro passo ele demora 20 minutos. Tem 10 slides. No segundo passo, tem 2 slides. No terceiro tem 1 e no quarto tem 1. Fica a palestra de um passo só. Ok? É um passo e 3 pulos. Então, onde eu estou querendo chegar?
quando você faz essa arquitetura de palestra, pensando de forma holística, vamos colocar assim, você consegue olhar de cima e você consegue fazer uma estrutura muito bem equilibrada, certo? Então, pessoal, nesse caso aqui do exercício, eu colocaria 3, tá? Ou seja, para eu montar essa palestra de 60 minutos, ficaria 1 de apresentação, 3 de encontro com a dor, 3 de futuro desejado e 13 de método, sendo que 1 para o diagnóstico e 12 para a receita. Ou seja, você equilibrou a sua palestra. Quando chegar no final, você não vai precisar correr, porque está equilibrado. Ah, meu Deus, você sempre consegue fazer isso? Cara, tem vezes que eu faço no slide, mas não faço na hora. Por algum motivo, às vezes eu conto uma história diferente e tal, mas eu entro preparado para fazer. Às vezes eu não consigo, mas eu entro preparado para fazer. Então, o importante é você saber o que você está fazendo. Se eu for fazer ali, ó, futuro desejado, 3 slides, como é que eu faço? Primeiro, tá? Eu colocaria um slide ou um depoimento de alguém que teve sucesso naquilo que eu estou falando. Segundo, se eu sou o avatar transformado da minha palestra, eu colocaria um exemplo meu. E terceiro, eu coloco uma visão de futuro para ele. Uma outra opção, se você vai vender alguma coisa, aí o que eu faria? Eu deixaria os 2 para venda e uma visão de futuro. E aí teria o fechamento que não conta. Então, o do fechamento da abertura não conta. Eu vi que a Dani fez uma pergunta que é muito pertinente. Ó, eu não gosto, assim, agora é gosto, tá? Eu não gosto de vídeo em palestra que passa de 1 minuto. 1 minuto e meio. Por quê? Porque se ele passa de 1 minuto e meio, ele me tira tempo para falar. Então, assim, eu não gosto. Tem gente que usa, tem gente que gosta, tem vídeo que é legal. É raro eu passar um vídeo com mais de 1 minuto na minha palestra. Só tem um vídeo na minha palestra, que acho que tem mais de 1 minuto, que eu passo, que é o vídeo de encerramento. Ele tem um pouquinho mais de 1 minuto, acho que tem 1 minuto e 30. Mas é raro eu passar. Eu gosto de falar, então, assim, é raro eu passar. Tem gente que não, que gosta de vídeo maior. Não estou dizendo para não colocar, só seja o seguinte: se você colocou um vídeo de 3 minutos, você vai ter que tirar 2 slides. Por que 2, Medeiros? Não seria 1? Sim, um é o tempo do cara assistir o vídeo, e o outro é de você abordar o que está no vídeo. Ou você vai passar o vídeo e não vai explicar? Então, para cada vídeo de 3 minutos, você tem que tirar 2 slides. Tá certo? Então, é o que eu te falei. Não existe uma fórmula do bolo. Isso aqui é o que eu aprendi e vejo que dá certo. Ok? É o que eu aprendi e vejo que dá certo. Medeiros, você aprendeu isso no Instituto? Não, no Instituto não aprendi isso, não. Eu aprendi isso realmente na prática, vendo as coisas acontecer, vendo o que deu certo para mim, o que não deu, né, tomando puxada de orelha porque eu terminei correndo, porque não consegui cumprir o tempo, e aí onde eu preciso apertar, até que o dia que eu falei assim, cara, quantos slides eu preciso? Qual é o tempo de cada slide, mais ou menos? Aí eu comecei a mapear esse trem. E aí eu falei, cara, é mais ou menos isso. E aí comecei a olhar outros palestrantes que faziam evento comigo. E eu falei, pô, é mais ou menos isso mesmo, entendeu? A Elaine levantou o braço. Pode falar, coach. Então, sobre essa questão de vídeo, eu tenho a mesma opinião, porque assim, a gente tem que ter essa diferenciação na nossa cabeça. Palestra é diferente de treinamento. E treinamento, você utiliza o vídeo com um efeito didático. Palestra, você utiliza o vídeo com um efeito de impactar, de ilustrar algo que você está dizendo. Então, nas palestras, o que vocês, por exemplo, nesse vídeo que você falou, né, Medeiros, que você encerra a palestra, embora ele tenha mais de 1 minuto, você acha que fala durante o vídeo, não é? Fala, Acho que é fala. alguma coisa assim. Então, tem alguns vídeos que ele só tem uma música de fundo, ou uma cena muda, e você vai falando, você quer mostrar algo, né? Tipo, o cara dirigia um carro nos Estados Unidos que ele não tinha motorista, ele queria mostrar esse carro. Mas é uma coisa, assim, bem rápida. Então, é diferente do vídeo que a gente utiliza em treinamento, que é um vídeo que você pode dar um respiro maior, depois você vai contextualizar, você vai perguntar o que o pessoal entendeu. Na palestra não tem essa parte, então é mais breve mesmo. E sobre essa questão também de número de slide, o que vocês estão recebendo aqui é uma fórmula de alguém que faz palestra, de que vive de palestra e de que faz dar certo. Conforme você vai pegando jeito, é igual uma receita de bolo, você nunca fez a receita. Então você tem que fazer do jeito que você aprendeu, mas depois de fazer várias vezes, você vai entendendo onde que você vai investir mais. Por exemplo, tem gente que tem um perfil mais técnico. Então a pessoa ela vai sentir a necessidade de mostrar mais pesquisa, de mostrar mais algumas coisas, ou, enfim, fotos. Fotos geralmente você passa mais rápido. Ou se você tem história, como a do Medeiros, né, ele falou, eu tenho bastante história. É esse ponto. E aí, o que que eu recomendo? Não sei se a gente já tá nessa parte, né, Medeiros? Mas assim, Manda eu vou bala. falar, depois se você for falar, você fala de novo. Eu fiz uma palestra, né, mês passado, eu ensaiei. Eu falei, não, era uma palestra que eu não tinha feito ainda, não estava no roteiro, e era um roteiro novo.
eu fui colocando algumas coisas lá, revisei, fiz toda essa parte dos slides e depois eu ensaiei. Quando eu ensaiei, eu troco às vezes o slide de lugar, eu falo, não, o gancho fica melhor isso aqui um pouco mais para frente. Aí eu treino de novo e aí a gente vai aqui, ó, no tempo, no tempo. Só que tem uma questão que aconteceu comigo no começo. No começo eu ficava muito ansiosa e eu esquecendo as coisas que eu tinha planejado de falar. E o que que acontecia? Se eu ficava com um pouquinho slide, por exemplo, se eu fizesse seguisse essa conta aí, e eu tivesse 30 minutos para falar, eu ia falar em 18, em 16. E aí não ia ficar bom, porque o contratante ele não ia gostar disso, né? Eu ia metralhar tudo que eu tinha que falar. E a ansiedade me pegava muito, então o que que eu fazia? Eu enchia mais slide, botava mais, porque eu sabia que alguns eu ia só passar, eu precisava ainda me educar nesse sentido. Então, o ensaio funciona muito bem para essa educação da nossa mente, do nosso corpo, com a mensagem que a gente vai dizer, né? Então, eu sempre tinha mais slides do que aqueles que eram realmente planejados para poder seguir. Tenha uma carta na manga, sabe? Não fiquem assim com medo. Às vezes, segue a fórmula, faz a conta, segue a fórmula, mas às vezes você vai sentindo ali também o cronômetro para você ver se você pode explorar mais um pouquinho a história. Você não sai correndo na largada e depois você ficar embaçando ali, porque o contratante percebe que você só tá embaçando no final. Então tem que ter todo esse enredo aí dessa fórmula. É isso aí, galera. E às vezes a coach falou um negócio que é verdade. Às vezes, quando eu sinto que eu vou ultrapassar o tempo, ou tipo assim, às vezes eu tô não tô no ponto que eu planejei, como eu planejei, e eu sei que eu tô no slide, vamos dizer, do ponto 3 e tá faltando 15 minutos, e aí eu falo assim, cara, 15 minutos, eu tenho 9 minutos para o fechamento, lá eu não consigo cortar porque tem um vídeo, então mesmo no palco ali eu já vou fazendo a minha análise de cabeça, e muitas vezes eu, digamos assim, acabo passando alguma coisa, mas planejado não, tipo assim, organizado de forma que a plateia não consegue perceber. Às vezes eu tiro o slide de cena, faço uma dinâmica, aí quando eu vou voltar o slide, eu pulo 4 slides, o cara não viu que eu pulei porque eu fiz uma dinâmica, aí eu já jogo lá para frente. Então, ou seja, só que como você vai pegando esses macetes com o tempo, ok? Mas o importante é isso. Tem uma receita, siga a receita até que você tenha a sua própria. Essa aqui é a que eu vejo que dá certo e que, digamos assim, te dá um norte bom para você ir, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. O que a gente aprendeu hoje? A minha palestra não são meus slides, minha palestra sou eu. 2, tá? A palestra é o Lumicolor, é aquilo que é o mais. O slide é o Lumicolor, é aquilo que é mais importante. 3, existe um número de slides que é o ideal, ou uma margem de número que é o ideal, um pouco para mais, um pouco para menos, que é o ideal. Agora, a parte mais importante é essa aqui, tá? E tem muita gente que não entende. E assim, é muito perigoso para o palestrante ele não saber mexer nos slides. É muito perigoso. Eu já cheguei em lugar que o cara virou para mim e falou assim, cara, você tinha 1 hora, mas eu só vou conseguir te dar 30 minutos. Como é que eu faço? Cara, olha só, nós estamos adiantados. Você está aqui, eu te contratei para 1 hora, o nosso combinado era 1 hora. Você consegue levar 1 hora e 15, 1 hora e 20? Já aconteceu, tanto para mais quanto para menos. Então é muito importante você saber mexer com essas coisas. Agora vamos lá. A parte mais importante do slide para mim é isso aqui agora. Como é que eu faço um slide? Como é que eu monto um slide? Meu Deus, como é que você monta um slide? Primeira coisa que eu faço, cara, eu pergunto assim: qual é a mensagem que eu quero passar nesse slide? Ou qual é a mensagem principal que eu estou passando nesse ponto? Se a mensagem principal que eu estou passando nesse ponto é que usar morfina, não sei se é morfina, no cabelo vai destruir o seu cabelo, por mais que ele fique bonito no começo. Formol, Medeiros. Formol, isso. Formol no seu cabelo, tá? Eu tenho 2 opções. A primeira é colocar alguém com o cabelo todo danificado. E aí eu sei que eu vou falar do formol, ok? Ou colocar uma comparação. Quando eu bato o olho naquele slide, eu sei que eu vou ter que falar daquilo. Então, o slide, ele é um guia para você. Medeiros, você não esquece as histórias que você precisa contar na sua palestra? Não esqueça, porque o slide é meu melhor amigo. Toda vez que eu vejo esse slide aqui, eu tenho que contar uma história do Haiti. De um soldado que foi ferido, e aconteceu isso, isso e isso, o comandante mandou avançar, tiveram que recuar com o soldado para trás. Pessoal, se eu bater o olho nesse slide, eu sei que eu tenho que contar essa história. Eu não esqueço. Se você tem 4 histórias que você precisa contar na tua palestra, você precisa mostrar uma foto que liga aquela história a você. Então, quando eu bato o olho nessa foto, esse aí é o soldado do Haiti? Não. Eu estava nessa foto? Não. Mas quando eu vejo 2 soldados carregando um,
eu me lembro que é a hora de contar a história. Então, o slide, cara, ele é seu amigo, ele é seu guia. Nesse ponto, eu sei que eu tenho que contar essa história, ok? Esse slide aqui é uma outra história. Quando a Dorothy morreu, no Pará, a minha tropa que foi designada para uma operação no Pará. E nessa operação, existia uma questão política, é que apesar da Dorothy para o Brasil inteiro ser uma pessoa muito boa, para quem mora na Amazônia e quem trabalha com terra, não via ela com essa moral toda. E muitos soldados que estavam ali na operação, os pais tinham sido muito prejudicados por ela. E aí, a frase é: as tropas de elite fazem o necessário e não o que gostam. E foi exatamente o que eu falei para o soldado. Falei, não, missão é missão. A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito, não o que a gente gosta. Então, todas as vezes que eu bato que eu bato o olho nessa foto, eu lembro do Pará. Eu lembro que eu preciso contar a história da Dorothy. Então, o slide, ele é seu guia, cara, ele é seu amigo. Você, quando vai montar uma palestra, pô, você fala assim, esse slide é lindo? Não, ele não é lindo, não. Se eu fosse desenhar um slide aqui, talvez fosse ficar muito mais bonito do que ele. Mas, para o meu caso, esse slide é o melhor que tem. Por quê? Porque ele não me deixa esquecer o que eu preciso saber. Então, o slide, ele tem uma função de embelezar a palestra, mas ele tem a função de ser o seu melhor amigo, ser o seu guia. É o cara que não vai te deixar esquecer o que você tem que falar. Muitas vezes, num slide, quando eu não quero esquecer alguma coisa, eu pego uma figurinha de algo que me lembra, eu ponho no cantinho do slide. A pessoa nem entende por que tem aquela figurinha ali. Mas quando eu bato o olho na figura, eu lembro que eu tenho que falar sobre aquele assunto. Eu lembro que eu tenho que dar aquele exemplo. Eu lembro que eu tenho que tal coisa. Por quê? Porque o slide é o meu melhor amigo. Pessoal, quem assiste aula minha sempre vê esse slide. Ó, ele tá aqui, ó. Como é que eu faço isso? Ó, ele tá aqui, ó. Ó, ele tem ele aqui em outro lugar. Ó, aqui, ó. Qual a sua opinião sobre esse slide? Todas as vezes que eu preciso fazer perguntas e reflexões, é exatamente esse slide. Pode ser palestra de qualquer coisa que seja. Por quê? Porque eu sou muito acelerado. Quem já me viu dando palestra no palco, eu sou aceleradíssimo. Quando eu olho para esse slide cinza, com essas interrogaçãozinhas pulando, alguma coisa diz para mim, Medeiros, calma. Esse agora é o momento de você parar um pouco, de você fazer uma reflexão. Calma, calma, calma. Ou seja, esse cara é meu amigo, cara. Ele está mostrando para mim que nesse momento aqui é o momento da dúvida, é o momento da reflexão, que eu preciso dar espaço para o pessoal respirar, ou então eu preciso criar um ambiente onde as pessoas consigam pensar naquilo que eu estou falando. Ok? Então, o slide, ele acaba sendo meu amigo. E é isso que a gente precisa entender, tá joia? Bom, e quando a gente fala que o slide é meu amigo, beleza, como é que eu faço um slide? Se o slide é alumicolor, eu costumo sempre dizer, a fórmula do slide é uma frase, uma foto. Uma frase, uma foto. Ó, uma frase, uma foto. Uma frase, uma foto. Uma frase, uma foto. Uma palavra, uma foto. Uma frase, uma foto. Ah, meu Deus, eu estou dando aula. É diferente. Eu estou dando um treinamento. É diferente. Eu estou dando um curso sobre terapia capilar. É diferente. Aí você precisa botar conteúdo, você precisa botar referência, você precisa. Eu estou falando de palestra. Quando eu estou falando de palestra, é outra coisa. Então, vamos dizer, se a Dani vai dar um curso de Enneagrama, os slides são diferentes. Agora, se ela vai dar uma palestra sobre os comportamentos a partir do Enneagrama, aí é uma frase e uma foto. Uma palestra, ela é inspiracional, ok? Ela é inspiracional. Ó, aí, ó, reflexão. O que mais eu aprendo? O que mais eu preciso saber sobre slides? Tá? Então, a gente precisa entender o seguinte, ó, o slide, ele é um componente do método. Então, nós temos 6 pilares no método aqui no Instituto. Demarcar o território, que é o posicionamento, roteiro magnético, que nós falamos semana passada, apresentações de impacto, e aí o slide entra exatamente nesse terceiro pilar, que é a apresentação de impacto. Como é que você faz uma apresentação? Aí entra outras coisas, como linguagem verbal, não verbal, e o slide entra exatamente nesse ponto. Tá? Degraus da profissionalização, que é onde a gente fala sobre o que você precisa ter para ser um bom palestrante. A Elaine estava comentando ali, a gente estava falando, a Dani fez uma pergunta, a Elaine respondeu e tal. Eu sinto o seguinte, ó, o cara, eu até vou tirar o slide, tá? A pessoa, ela só se sente um palestrante realmente, ou vamos botar melhor, tá? Bota assim, um dos itens que faz com que você se sinta um palestrante realmente é quando você tem uma proposta comercial decente. Uma proposta comercial relevante. Se a gente não tem uma proposta comercial relevante, eu vou dizer para você, você mesmo não se sente um bom palestrante. Você mesmo não se sente profissional. E aí eu vou falar um negócio que vai doer.
Você não sabe fazer uma proposta comercial relevante. 90% das pessoas não sabem. Eu não sei. Eu sei fazer slide, tá? Para fazer palestra. Mas quando eu fui fazer uma proposta comercial, eu contratei a Lila, ela fez para mim. E, cara, minha proposta eu mando para grandes empresas. Sicredi, Cicobi, todos eles me contrataram com essa proposta. Ou seja, a gente precisa ter, digamos assim, esse viés de profissionalização. Então, eu preciso ter bons slides, preciso. Preciso ter uma boa proposta comercial, preciso. Tá certo? Bom, então, os slides ele entram no terceiro pilar do nosso método. É exatamente aí nas apresentações de impacto que a gente tem esse terceiro pilar. E quando a gente fala de terceiro pilar, a gente tem hoje dentro do Instituto uma escada ou uma sequência, né, de treinamentos que, quando se fala da escola de palestrante, é o Viver de Palestra, o Palco é Seu e o Palestrante High Ticket. E todos os três eles andam nessa pegada. E a gente sempre fala, você precisa viver qual é o pilar que isso está inserido. Tudo que a gente vai falar nas nossas aulas, seja gratuita, seja nas aulas da mentoria, sempre está amarrado num pilar. E ter slides de impacto é exatamente o terceiro pilar do nosso método, que é apresentações de impacto. Tá certo? Bom, e falando sobre método, falando sobre apresentações de impacto, a gente vai começar na próxima terça-feira mais uma turma anual da nossa mentoria. Tá? O pacote inteiro, com as duas escolas juntas, são 10 meses de mentoria. Tá ok? Então, tanto a escola de treinadores quanto a escola de palestrantes. A escola de palestrante vai focar na palestra e a escola de treinamento vai focar em ampliar, que é o sexto pilar do nosso método, que é ampliar os espaços. A gente vai te ensinar dinâmica indoor, dinâmica outdoor, dinâmica fora da sala, dentro da sala, dinâmica com Lego, dinâmica com mágica, enfim, são diversas coisas que a gente ensina na área de treinamento de treinadores. São duas escolas separadas, a de treinadores e a de palestrantes. Tá? Na próxima terça-feira, nós vamos começar pela escola de palestrante. A turma começa na próxima terça, serão 3 meses de mentoria. Quem entrar com a gente nessa jornada vai ter acesso ao nosso material gravado. Para quem está na aula hoje, que quiser participar com a gente vai ter uma condição especial. É só você me chamar no WhatsApp, que eu vou conversar com você, vou explicar como é que serão esses 3 meses e qual é o investimento para você participar com a gente. E a gente vai começar do zero a escola de palestrante. Deu os 3 meses, a gente vai iniciar a escola de treinador. Tá? Você tem 2 opções. Ou você pode entrar só na escola de palestrante, ou você pode fazer a jornada inteira que vai até o final do ano. Tá joia? Uma das coisas que eu aprendi lá no Instituto, e que eu gosto muito, é que depois é igual a nunca. E às vezes a gente fica postergando a nossa entrada no mercado de palestra, a gente fica postergando a gente fazer as coisas de forma profissional, buscar realmente fazer essa alavancada, e a gente vai empurrando, e acaba que o depois é igual a nunca. Há uns 5 ou 6 anos atrás, eu botei como meta escrever um livro, empurrando, e aí esse ano a Elaine puxou minha orelha numa viagem aí, né, Aninha? E eu falei, cara, tem que ser esse ano, né? E aí, cara, eu achei que ia ser um trem do outro mundo, cara. Com 2 meses o livro está escrito, já estou na fase de revisão, e foi tão rápido que, cara, foi muito legal, tá? Foi um processo assim que eu achei que ia ser maçante, que ia ser um saco, e foi uma das coisas mais legais que eu fiz nos últimos dias, tá? Nos últimos meses. Então, praticamente em menos de 3 meses, tá pronto sim, a parte estrutural desenhada, mas tem outras coisas que a gente precisa fazer, tá bom? Então, o que eu sempre digo, e costumo sempre dizer, é que quando a gente não tira um objetivo da frente, ou quando a gente realmente não engaja nesse objetivo, ou como realmente a gente não mergulha nesse objetivo, acontece o que estava acontecendo comigo no livro, ficava enxugando gelo, tá? Então, todo ano aquele trem me complicava, todo ano aquele negócio complicava, e ficava um troço mal resolvido, até que esse ano eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema, tá joia? Então, se você que está aqui com a gente quiser participar com a gente, depois é só me chamar no WhatsApp, aqui todo mundo é de casa, já vi que todo mundo que está aqui é de casa, eu passo tudo que precisa para vocês, e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Terça-feira, sem falta, nós vamos começar, tá bom? O que mais, Medeiros, eu preciso saber sobre os slides? Primeiro, eu preciso saber sobre fontes. Todos os slides têm fontes. O que são fontes, Medeiros? Fontes são as letras, ok? Então, o ideal é que a sua palestra tenha no máximo 2 fontes. No máximo, 2 fontes. E o ideal, isso aqui é só um dado aproximado, porque depende do tamanho do telão, depende do tamanho de onde você está projetando, tá? Então, fontes para até 200 pessoas, em locais maiores, com mais de 200 pessoas, o ideal é que no mínimo seja 24. Eu gosto de usar fontes bem grandes. O máximo que eu consigo seguir, eu coloco. Tá? O que mais que eu preciso saber sobre fontes, Medeiros? As fontes têm direitos autorais. Então, se você tem o PowerPoint instalado, as fontes que estão no PowerPoint, elas estão sem direitos autorais. Mas tem muita gente que gosta de baixar fonte diferente.
Você vai baixar. Tenente, cuidado. As fontes têm direitos autorais. Isso pode ser um complicador para você. Tá bom? As fontes parece que são simples, mas não são simples. Existem fontes que têm serifa e existem fontes que não têm serifa. As fontes com serifa cansam a plateia. São fontes formais. Isso cansa a leitura da plateia. Então, o ideal é que, se você for usar uma fonte com serifa, você usa só para título. Fonte sem serifa, você usa para texto. E Deus, o que são serifas? Serifas são esses pontinhos que eu marquei em vermelho para você ver. Por exemplo, a Times New Roman, que é uma das fontes mais tradicionais que tem, é uma fonte com serifa. Não é fonte ideal para texto. É fonte ideal para título. Então tem que tomar cuidado. As fontes do outro lado, que são as informais, são fontes boas para texto. Tá? Aqui tem outras fontes, ó, eu particularmente uso essas duas que estão em vermelho. A Brush, tá? E uso a TW100. A Brush eu uso quando eu quero fazer algo voltado para desenho. A TW100 eu uso quando eu quero fazer texto. Tá ok? Lá no Instituto, por exemplo, a gente só usava Impact, que o Roberto adora Impact. Então, todo slide do Roberto é com Impact. Tá? Outra fonte que eu uso muito é essa Roboto. As que estão com cores diferentes são as que eu mais uso. Então, muitas vezes eu uso Roboto e uso TW. São as duas fontes que eu mais uso, Roboto e TW. Ah, meu Deus, isso faz diferença? Faz diferença. Quando eu estou fazendo uma palestra que eu quero fazer uma competição, que é algo militar, eu uso a Gunplay, que é essa fonte que está aí. Faz diferença? Faz. Essa fonte é as fontes que vêm escritas nos carros de guerra. Então faz diferença, tá bom? Então parecem coisas simples, mas tudo isso faz uma composição do seu slide. E por fim, o último item que eu quero falar com vocês são as cores. O mais importante do slide é o contraste. É o contraste de cor. Então se você está falando, se você conseguir dar um contraste no teu slide, eu normalmente uso preto, branco e laranja. Por quê? Porque sempre vai ter contraste. Você pode ver que normalmente, ó, eu uso as fontes, ó, aqui, ó. Normalmente, o meu slide normalmente é isso aqui, ó. É laranja, preto e branco. Laranja, preto e branco. Por quê? Porque são fontes, são slides que possuem contraste. O mais importante do slide é o contraste. Tá joia? Bom, além do contraste, o que eu preciso saber? Existem fontes que falam melhores com o tema do que outro. Por exemplo, eu uso laranja por quê? Porque o laranja é confiança. O laranja é vitalidade, é alegria. Tá certo? Por isso que eu uso laranja. Agora, se eu estou fazendo uma palestra sobre equilíbrio, se eu estou falando uma palestra sobre saúde mental e emocional, talvez o laranja não seja o melhor. Talvez seja melhor um azul, talvez seja melhor um cinza. Pode ver que o meu slide de reflexão é cinza. Ó, o meu slide de reflexão, ele é cinza. Ele não é laranja. Ó, ele é cinza. Tá vendo? Por quê? Porque cinza é, o slide, é a cor que simboliza o equilíbrio, a reflexão. Então, pessoal, só estou mostrando para vocês, ó, calmo. Tá vendo ali, ó, cinza neutro, calmo. Ou seja, só estou mostrando para vocês que o slide é uma ferramenta simples, sim, mas por trás do slide tem muita ciência que a gente precisa aprender. Só para você ver, o próprio McDonald's. Que cor que é o McDonald's? Tá? Que cor que é a Fanta? Se você for olhar as cores, você vai ver que as cores têm a ver com aquilo que quer expressar. A Apple, por exemplo, é cinza, equilíbrio. Tá? Então, a gente tem que entender, primeira coisa, vou montar os slides. Qual é a mensagem que eu quero passar nesse slide? Se a mensagem que eu quero passar nesse slide é de calma, não dá para ser laranja, não dá para ser vermelho. Ok? Não dá para ser amarelo. Tem que ser um cinza, um azul, um roxo. Tá? Então isso é importante a gente saber. Tá bom? Então, pessoal, o mais importante é o contraste. Tá? Definir o design. Uma foto, uma palavra. E quando a gente fala de foto, eu gosto sempre de dizer isso. Ó, foto não cai do céu. Por mais que o paraquedista está caindo, a foto não cai do céu. Então, como é que eu faço para definir foto? Tem um site chamado Pixabay. Ali eu baixo todas as fotos que eu quero. Tá? Pixabay. Chego lá no Pixabay, jogo no Pixabay o que eu quero. O Pixabay vai me dar o que eu quero. Tá? Então vamos lá. Vou abrir o Pixabay aqui e já vou compartilhar com vocês. Olha como é que fazer um slide não é um bicho de 7 cabeças. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou fazer esse slide, vou abrir com a pergunta e a gente encerrar. Eu quero encerrar antes das 9. Tá? Então, vamos lá. Ó, aqui está a Pixabay. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, equilíbrio. Ó, ele me dá várias fotos de equilíbrio. Tá vendo? Ó, várias fotos, ó, de equilíbrio. É só eu baixar, ok? Então vou baixar uma foto aqui, ó. Vou baixar essa foto aqui. O que que eu faço? Vem aqui, ó, download. Ó. Opa. O que que foi aqui que deu problema? Peraí. Download. Ó, a foto já baixou, já tá aqui, ó. Tá vendo? A foto já baixou. É coisa simples agora.
Ó, aqui tá meu slide, ó. Vou inserir a foto. Inserir. Ó. Vou pegar a foto, ó. Pixabay. Vocês estão vendo meu slide? Estão vendo? Sim. Ó, quando você vai fazer um slide, ó, os novos PowerPoints, eles já até trazem para você, ó. Tá pronto, ó. Tá pronto aí. Tá, mas eu não vou fazer assim, não. Vou fazer na mão mesmo. Quando você for fazer uma foto, um slide, ó, sempre pegue na diagonal. Aumenta ele na diagonal, para ele cobrir todo o teu slide. Ó. Aumentei na diagonal, tá vendo? Diagonal. Porque se eu não pegar na diagonal, ele vai distorcer. Vou enviar para trás. Ó, enviei para trás. Eu já tinha deixado uma frase aqui para ganhar tempo. E agora? Cara, o slide está bonito. O que eu fiz? Eu só baixei uma foto. Eu só fiz isso. Tá, então vamos deixar ele melhor um pouco. Vamos deixar ele melhor um pouco. Opa. Pessoal, Oi? estão me ouvindo? Tá, vamos deixar ele melhor um pouquinho. Só parou de compartilhar a tela. Tá, eu vou botar ele aqui de novo. Eu apertei alguma coisa errada aqui. Vamos botar. Ó, aí, para não virar uma salada, olha só o que eu faço quando eu vou fazer um slide. Eu venho aqui, ó, e pego o lapisinho e pego alguma coisa que tem aqui para não virar uma salada, para eu respeitar o padrão de cor do slide, tá? Aí eu venho aqui, ó, vou pegar o laranja, ó. Ok, laranja. Olha lá, ó. Seja forte. Já ficou diferente. E se eu quiser ainda, para não ficar uma salada de fruta, eu venho aqui, ó, faço a mesma coisa. Pego o lapisinho, vou pegar o azul do Altera aqui, ó. Vou passar até eu achar ele. Ó, achei o azul. Ó. Achei o azul. Aí, ó. Slide feito em 2 minutos. A vida não é fácil. Seja forte. Se você percebeu, a vida não é fácil, eu coloquei de azul. E o seja forte, que é vibrante, eu coloquei de laranja. Por quê? Porque o laranja é uma cor vibrante. O azul não é uma cor tão vibrante. O azul traz mais equilíbrio. Tá? Então, coisas simples, mas que fazem parte do processo de um bom palestrante. A gente trabalhar com bons slides. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, quem quiser entrar com a gente aí na jornada, a gente começa terça-feira, são 3 meses. Depois é só me chamar no WhatsApp ali. A gente tem uma condição especial para quem participa das nossas aulas. E aí, a gente está aí para servir e estamos sempre aí à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Queria que antes que você saísse, você deixasse uma mensagem no sentido assim, o que foi mais importante dessa aula, o que te marcou, coisa rápida, só para a gente ter uma noção se o assunto foi interessante, não foi. Eu vi que tem muita gente aqui que já é macaco velho, né? A gente nunca sabe quem vem nas nossas aulas gratuitas. Talvez seja chovendo molhado, mas queria ouvir vocês um pouquinho antes da gente encerrar. Nós temos 5 minutos. Medeiros, Fala, coach. tem coisa que eu nunca coloco no meu slide. Dificilmente eu coloco ser humano, a não ser que seja foto. Uhum. Se tiver ser humano, ele não vai estar engravatado. Nunca coloco foto de gente engravatada, porque hoje em dia as pessoas estão mais fluídas, já não corresponde ao mundo corporativo que temos hoje, a não ser que for algo muito emblemático. E geralmente eu também não trabalho assim com tantos esquemas de cores, né? Porque facilita a minha vida por aqui. Eu geralmente utilizo as minhas cores mesmo institucionais da minha marca, azul, que já é uma cor de fala, né? Mas era só assim para compartilhar um pouco, porque é uma questão de preferência mesmo. Eu acho que ser humano só se for de foto, e como eu trabalho muito com cultura organizacional, eu acho que isso pode criar uma referência de cultura ali que não é compatível com a empresa que eu tô. Eu gosto muito de slide abstrato. Eu gosto bastante de slide abstrato, tanto que às vezes eu pego uma foto que ela é mais, né, nítida, assim, e tal, e eu coloco um filtro assim em cima, porque isso, enfim, me representa melhor, e aí eu acho que as pessoas têm essa coisa, né, de ter a sua identidade ali no slide, mas era só para comentar coisas que eu não uso nos meus slides, né, e aquilo que eu dou preferência geralmente para quando eu vou fazer. Facilita muito a minha vida. Show de bola. Não se aplica a todos, porque quem trabalha com gente, né, às vezes precisa colocar, então não é uma premissa, mas é só para compartilhar um pouquinho do que eu tenho usado. Queria perguntar, alô? Tá me ouvindo? Meu som tá saindo aí, gente? Tá sim, está. Ah, tá. Qual o limite de frases que você pode ter no layout? Olha, não tem limite não, comando, mas assim, quanto menos, melhor. Entendeu? Quanto menos, melhor. A menor dose é a melhor, eu acho. Entendeu? Quanto menos, melhor, porque aí você tem mais espaço para aumentar a fonte. Então, eu gosto muito assim de uma frase, uma palavra, ou uma frase, uma foto, uma palavra, uma foto, entendeu? Às vezes só a foto. Então, mais uma coisa é verdade. Quanto menos, melhor. Mas não tem limite, não. Agora, se você botar um slide, por exemplo, que mais de 30% do slide seja fonte, já fica ruim para a palestra. 30%, 40% ali já passou disso, já fica ruim. Entendeu?
A outra pergunta, você dá um exemplo impactante, no caso, por exemplo, da MR1, e nós temos exemplos impactantes do burnout, padecimentos, etc. Aí você recomenda pôr a foto, mas aquela foto não está liberada. Mas você quer dar aquele exemplo porque ele é profundo e ele mexe com os sentimentos das pessoas. E aí, como eu Quando o faço? senhor fala de foto liberada, eu estou entendendo o senhor falar que é uma foto que tem direito autoral, né? É isso? Não, por exemplo, eu vou falar na hora, a fulana tinha tantos anos, exercia determinada profissão, em função do alto estresse, exigências extremas na empresa, faleceu com tantos anos, deixou pai, mãe e filhos, e essa foto aí que vocês estão vendo. Mas, às vezes, essa foto não está liberada pela família para você exibir. Aí eu acho que aí eu não exibiria, não. Sabe por quê? Uhum. Porque assim, ó, Mas você pode dar exemplo? você pode até dar o exemplo da pessoa. O que Sem você a pode foto. fazer é a foto da pessoa. O que você poderia fazer, talvez, era botar uma foto genérica Uhum. de alguém triste e todo mundo que visse falar que aquela ali sabe que aquela ali não é a pessoa que você está contando. E isso pode acontecer, entendeu? Assim, não vejo nenhum problema em relação a isso. Agora, a foto da pessoa é complicado, a não ser que isso tenha autorização. Eu não faria, entendeu? Fechou, comandante? Eu acho que a Elaine quer complementar aí. Sobre a foto, por exemplo, eu tive uma palestra que eu queria mencionar uma história minha, era uma história real e era eu mesma. Só que eu tinha uma foto do evento, só que eu não tinha a foto que eu queria. Exatamente da forma como eu queria. E eu fiz a reprodução dela com a inteligência artificial. Então, nesse banco de imagens que o Medeiros mostrou, você pode pegar uma foto que represente aquilo que você quer. Se tiver pessoas na foto, elas já são foto autorizadas, ou você pode gerar uma também com inteligência artificial, porque essa questão de mostrar imagens reais, elas podem ter desencadeamento assim ruim, né, para o palestrante, se ele não tiver autorização. E se tiver autorização, ainda teria que ser muito bem documentado com tudo, e talvez você não tenha essa condição. Incluindo não só a foto, mas o que você vai dizer, porque às vezes você precisa mudar a identidade, nome da pessoa, ou local que isso aconteceu, se você não tiver autorização para falar do caso, a depender do histórico que você vai apresentar. Corroborando o que a Elaine está falando, aqui eu fui no site que eu te mostrei. Se você vai falar de uma coisa relacionada à morte, a um caso triste, essa foto é neutra. É uma foto neutra. Qualquer tema que você colocar aqui, ele vai te dar essa aqui é uma foto neutra. E ele te dá várias opções de fotos. É só você pegar uma. Não necessariamente você precisa pegar da pessoa. Tá? Olha essa foto aqui, neutra. Tá vendo? Você pode falar de tristeza, de morte, de alguém que abandonou. Se você quiser falar de uma criança que ficou abandonada porque aconteceu um fato ou alguma coisa, você tem aqui. Tá? Só que são fotos liberadas que estão autorizadas a você usar. Um exemplo. Entendeu? Tem um rapaz que ele tem uma palestra, né, Maurício Lozada, que ele ficou preso numa caverna. Uma das pessoas que estavam com ele nesse dia, que ficou presa na caverna, não autorizou que mencionasse o nome dela na palestra. E ele alterou o nome para que não tivesse essa relação com a pessoa, porque ela não autorizou. Ele perdeu a história? Não, mas ele mudou o nome da pessoa para dar, para ele manter a história, é algo que ele viveu na prática, né? Pelo que eu me recordo, foi isso que aconteceu. Então, muito cuidado quando a gente for falar, né, da situação de alguém, principalmente com uma situação mais sensível. Fechado. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Bom, pessoal, então queria agradecer a todos aí. Foi ótimo aí o nosso bate-papo. Espero que tenha conseguido ajudá-los aí nessa parte de slide, que é uma parte que tem muita dúvida, a galera tem bastante dúvida. Parece simples, mas não é. Às vezes eu estou aqui na internet, aí eu vejo alguém de vocês dando palestra, passo o slide, eu olho o slide e falo, moço, com esse slide aí vai ser difícil o cara vender uma palestra por 5 pau, 6 pau, vai ser difícil. Tá? E eu estou sendo bem transparente, vai ser difícil. Porque quem contrata está acostumado a contratar. Então, o cara tem um padrão, assim, tem uma régua. Tá? Então, é muito importante você se profissionalizar. Às vezes eu falo algumas coisas que eu lembro que no começo, para mim, descia muito quadrado, né? Eu lembro que uma vez o cara falou, acho que foi o Roberto me falou assim, Medeiros, você precisa comprar um jogo de slide. Eu falei, cara, vira à noite, mas eu faço. Né? Não é a mesma coisa. Né? Aí depois que eu comecei a fazer, que eu ia em eventos que tinha eu e mais alguém, eu olhava os slides do cara e comecei a sentir vergonha. Eu falei, não tem jeito, eu vou ter que comprar. Aí eu comprei. Entendeu? Hoje, cara, eu faço o meu slide, mas a cada, sei lá, um ano e meio, eu ligo para a Lila, faz 20 jogos, faz 20 slides para mim. Porque eu já tenho do ano passado, do ano retrasado, mais do que ela fez, aí eu tenho ali um banco de slides, eu só vou trocando frase, vou trocando, sabe, às vezes eu falo, eu quero um slide assim, quero um de tristeza, quero um disso, quero um daquilo, quero um assado. Ela faz um banco de slide para mim, me manda, vou gastar ali, sei lá, 800 mil reais num jogo de slide, mas eu não sei fazer. Profissional,
que aqueles que não sei fazer. Faço esse que eu fiz aqui. Esse aqui é bom? Distorce? Não distorce. Mas ele tem algumas limitações. O que é algumas limitações? Qualquer outro cara que baixar essa foto na internet vai ter o mesmo slide que eu. Entendeu? Então, é isso aí, tá bom? Para fechar, Vamos. rapidinho, o contratante tem o hábito de te pedir os slides da palestra antes e você tem que remeter esses slides também? Rapaz, depende. Por exemplo, a Elaine me contratou muitas vezes. Tá? Eu não sei se é porque ela me conhecia. Ela sempre me pediu. Ela sempre me pediu. Assim, Aí eu eu vou explicar mandava. para vocês como contratante como que funciona. Por eu trabalhar em empresa multinacional, a gente contratava diversos palestrantes e todos eles, eu tenho slides aqui de todos eles. Não precisa disponibilizar em PowerPoint, tá? Porque o teu arquivo aí de acervo não precisa ser PowerPoint, você pode mandar em PDF. Mas não só eu, como outras empresas, se a empresa for bastante profissionalizada, ela pode querer ver o teu conteúdo. Por exemplo, já aconteceu do cara fazer uma citação, sei lá, do Cid Moreira e botar do lado uma foto do Matt Damon. Aí eu falo assim, tá, mas o que você tá fazendo aqui, né? Então, assim, tem que ver, e não só me mandar o arquivo, mas também para ele me apresentar o que ele ia falar, tá? Pode acontecer o seguinte, eu não pedi para ele dar uma palestra, mas eu pedi para ele jogar ali no computador, ele ia falando mais o roteiro, mais ou menos, para eu aprovar se estava condizente com aquilo que a empresa realmente tinha brifado, porque a gente não podia ter surpresa, mas não era só para o Medeiros, e eu também não sou a única no mercado a pedir. Não precisa ser arquivo aberto, vocês não devem mandar arquivo aberto, tá? Porque isso é da profissão de vocês. Mandem em PDF, tá? Mas, então, é exatamente isso que a coach falou. Assim, eu falei brincando porque eu tenho um hábito muito. A Aninha quase me bate. Eu tenho um hábito, eu sou muito acelerado. Eu acho que eu tenho dislexia num ponto aí. Então, eu como muita letra. É um perigo meu. Eu como letra, sabe? Eu acho que eu tenho dislexia em algum ponto. Então, assim, às vezes falta um S, às vezes falta um R, às vezes falta sei lá, uma derrota falta. Então, eu lembro que quando eu mandava para a Elaine, ela sempre me devolvia e falava assim, o slide tal, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas não é só eu não, já mandei para vários. Por exemplo, o Cicobi, que eu falei que eu vou esse ano, eu fui lá combinar com eles o que eu ia falar. Inclusive, eu mostrei os slides. É só em outubro o evento, tá? Então, é normal pedir, e eles pedem muito depois. Hoje mesmo eu dei uma palestra hoje para uma transportadora grande no Brasil, uma das maiores aqui. Acabou a aula, a primeira coisa que o RH fez. Você pode me mandar os slides? Eu falei, posso. Aí mandei os slides. Mas eu já tinha feito um brief com eles antes e mostrado os slides. Inclusive, ela me pediu, você pode tirar esse slide aqui? Eu falei, posso. Você pode tirar esse aqui? Eu falei, posso. Aí, eu perguntei, não lembro se eu perguntei ou eles comentaram, eles tiveram um acidente há pouco tempo atrás e um dos meus slides tinha um acidente. Então, ela falou, você pode tirar esse slide? Só troca foto, deixa a frase, mas troca foto. A gente teve um acidente há pouco tempo atrás e aí o pessoal ainda está muito fragilizado. Eu falei, tá bom. É que eu estava falando sobre prudência e imprudência. E aí eu falei, não, tudo bem, tal. Eu estava falando do papel do líder na fiscalização, entendeu? Que era uma das coisas que eles pediram para eu falar. Então você vê que é importante, cara. E se eu não tivesse mostrado os slides antes, ou tipo assim, às vezes tem cara que comeu uma letra e tal, é um erro que para uns é simples, para outros nem tanto, né? Agora, se eu coloco uma foto que gera um impacto negativo na turma, é extremamente complicado. Então, assim, é segurança para você mandar antes e é uma cortesia você mandar depois. Tá? Então, casos reais que aconteceram comigo esses dias agora. Essa foi hoje, tá? Essa da transportadora foi hoje. Tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Ó, só 2 detalhes. Teve uma vez que eu mandei o slide e a empresa colocou a logomarca deles no meu slide. Eu achei um pouco desrespeitoso, né? Porque quem fez e Falta quem de tem o ética direito também, né? autoral daquilo era eu. Mas deu sorrir. Ficou legal, né? Então tá bom. Mas assim, são coisas que você me passou agora que realmente manda só em PDF fechadinho, né? Não preciso mandar ele aberto. Mas eles pedem para deixar já organizado, porque ia ter mais pessoas falando, enfim. Daí às vezes você fica também naquela situação. E outra coisa sobre a IA, eu percebo assim, a IA dá um acabamento diferente nos slides, mas pode misturar? Pode fazer convencional, parte no Canva, parte na IA, ou é melhor seguir um modelo, tipo, decidiu fazer por IA, faça todos por IA? O que vocês têm sentido? Ou não? A capa pode ser IA, as outras... Olha, eu vou te falar assim, Deixa eu só responder uma parte da pergunta aí, Medeiros, você complementa? Sobre a questão que você falou da empresa ter aplicado o logo deles e tal, se eles utilizaram teu material, né? Isso não é, além de não ser legal, é falta de ética, não ter os direitos autorais da pessoa respeitado. Mas sempre quando eu preciso, esses dias eu fui em uma empresa fazer um treinamento, não era uma palestra, e no meu computador não estava projetando, estava piscando por conta da resolução, a gente não conseguia resolver mesmo com o técnico, e ele tinha um computador que iria resolver.
Eu passei todo o meu acervo para lá. A hora que eu terminei, eu pedi para Ana, falei assim, apaga a palestra. Ela falou, já apaguei. Então a Ana já sabe, né? Porque a gente vai em diversos eventos e tal. Mas outro dia eu participei de um evento, foi colocado no computador deles por conta de ter uma house que tinha uma projeção e tudo, e eu não sabia, que eu não fui informada e não fui solicitada que eles depois disponibilizariam online para as pessoas que queriam assistir depois. Isso tem que estar previsto em contrato, tá? Então, assim, são questões que precisam estar previstas contratualmente e por isso o contrato é o que resguarda vocês dessa situação. Então, se pedirem, mandem em PDF, se tiver que usar o computador do contratante, apaguem depois, ou solicitem que apaguem se tiver aberto o arquivo, e se for disponibilizar depois, incluindo gravação, qualquer outra assim, precisa estar previsto em contrato. Se não tiver previsto, não tem esse direito, a não ser que você seja camarada, entende? E fala, não, beleza, tá tudo certo. Tá? Pode completar, Medeiros, a resposta aí. Vamos tá. Sobre a IA, eu uso às vezes a IA para fazer um slide ou outro, principalmente quando eu estou fazendo uma dinâmica, né? Então, aí eu uso a IA para fazer uma atividade assim. Mas os slides em si, eu não sou de usar muito IA, não, tá? Tudo bem que a IA é uma coisa nova, que está chegando agora, a tendência é que a IA ganhe um espaço maior, né? Mas, assim, eu não tenho assim, uma opinião muito formada sobre o que você me perguntou, não. Talvez um ou outro no meio nem faça tanta diferença, mas ficar uma salada de fruta eu acho que não é legal, né? É legal você seguir um padrão, vamos colocar assim, tá? Eu Fala, também coach. penso da mesma forma que você estava interrompendo ali na frase. Às vezes você quer uma coisa muito específica para você colocar na IA, por exemplo. O cara mostrou hoje no curso que eu estou fazendo uma corrente e ele quis mostrar o elo mais frágil e aí substituiu por um clipe. Eu falei, que legal isso daí. Antes eu ficaria procurando essa foto no Google lá, se eu quisesse usar uma foto dessa. Não, eu posso pedir para a IA fazer se eu quiser especificamente essa foto, né? Eu posso pedir para a IA construir isso para mim. Tem problema se o demais eu fizer no PowerPoint? Não. Mas só lembrar disso que tem que seguir uma estrutura igual decoração de casa, que você tem que seguir, igual paleta de cores que a gente utiliza, né? Tem que seguir, assim, como que chama isso? Uma característica, como o Medeiros colocou, para não ficar uma salada de fruta. Mas dá sim. Esses dias eu fui fazer uma palestra, eu usei isso aqui, ó. Isso aqui é IA, ó. Eu fui de IA até o final. Tá? Ó, isso tudo aqui é IA. Então você vê que ele segue mais ou menos o mesmo estilo. Ó. Tudo é IA. Ó, tudo é IA. Eu não botei um slide desse que eu faço, todos são IA. Ok? Agora, é uma regra? Não, não é uma regra, entendeu? Mas esses dias também, eu fui num outro lugar. Ó, vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu fui num outro lugar. A Elaine estava comigo nesse lugar também. Deixa eu ver se tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Esses dias eu fui num. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Sumiu. Peraí, galera, que eu perdi aqui. De vez em quando eu me perco no. Ai, meu Deus. Ué. Fica tranquilo, Medeiros, a gente tá encerrando, não precisa mostrar, não. Achei. Esses dias eu fui num outro lugar, ela não estava comigo. Ó, aí eu vim falando, eu tava falando sobre isso aqui, ó. Slide normal. Aí eu fui querer entrar numa fase que era uma atividade que a gente ia fazer juntos. Ó, aí eu fiz por IA. Eu não consegui fazer foto de todo mundo junto. Aí Pra depois. mim, tá aparecendo só uma tela preta. Tá aparecendo a tela do Meet. Peraí. Pessoal, acho que eu não sei o que eu arrumei aqui, que não quer ir, não. Tá? Mas, ó, só para finalizar. Aí eu tava vindo com um slide normal. Aí eu fui fazer uma brincadeira, que eu botava eu, a Elaine e mais umas 4 pessoas na foto, que era lá do Silveira. Aí eu fiz de IA. Aí ficou legal, ficou todo mundo como um esquadrão, sabe? Todo mundo junto ali, deu uma ideia daquela de Liga da Justiça. Aí os outros 3 slides finais eu fiz no mesmo padrão. Ou seja, eu trouxe no slide normal, quando chegou naquele ponto eu joguei IA e eu terminei com aquele padrão, para não ficar aquela salada de fruta, tá? O pastor Claudinei está me perguntando sobre, eu faço no GPT mesmo, pastor. Eu não tenho nenhuma IA que mexe com arte, não. Talvez a Elaine tenha, que eu sei que ela faz curso de IA e tal, mas eu faço no GPT mesmo quando eu preciso, tá bom? A gente pode fazer no GPT, a gente utiliza o Gama e AI, e a gente pode fazer no Canva também. Bom, falando em Gama e no Tem GPT... Gemini também. Oi? O Gemini, que é do... Gemini. que é o Nano Banana. Tá. Bom, falando de IA, pessoal, a próxima aula que a gente for falar sobre esse assunto, que é daqui 15 dias, nós vamos trazer para vocês, né, Ana? Conta para nós aí, Ana. Nós vamos trazer para vocês uma aplicação do Gama, como é que você monta apresentações com o Gama e outras coisas que o Gama pode trazer para a gente para auxiliar aí nessa parte de palestra, tá joia? Então a Aninha vai me ajudar aí, junto com a Elaine, a gente vai montar uma apresentação para vocês de como utilizar a IA para montar os seus slides, tá joia? Beleza? Tamo junto então, galera. Obrigado aí por vocês ficarem até o final. Deus abençoe
E se Deus quiser, a gente se encontra nos palcos da vida. Elaine, obrigado. Aninha, obrigado por ter ficado até o final. Tamo junto aí na jornada. Um abraço. Tchau para Boa vocês. noite, pessoal. Bom descanso. Obrigada. Obrigado, Sucesso aí. obrigado. Tchau, boa noite, muito obrigada.